Bom dia, adolescente da Igreja Batista de Jacari. Bom dia para você que não é da Igreja Batista de Jacari também. Bom dia para você que não é adolescente. Bom dia para todos. Hoje a gente vai falar sobre a lição 4, que é a mordomia do espírito humano, da unidade 3 da nossa revista Mordomia Cristã, Servida a Deus com Excelência. A unidade 3 é a mordomia e o ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito humano, a gente vai entender as faculdades do espírito humano, a gente vai falar alguns pecados contra a crença inata em Deus e identificar as faculdades do espírito humano. Tá bom? Eu espero que fique claro para você. Espero que Deus complete no seu coração tudo aquilo que eu não consegui, que você não conseguiu compreender comigo, mas que Deus esteja completando em seu coração. Vamos começar orando? Antes de qualquer coisa, Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, Pai. Peço que o Senhor venha estar com cada adolescente, peço que o Senhor venha estar com a minha vida, Pai amado, para que eu possa estar passando esse conteúdo para eles, Pai amado, que eles possam estar compreendendo, Pai amado, que não venha ser eu a falar, mas venha ser o Senhor através de mim, Pai. Cuide de tudo, Pai amado, e faça com que todos compreendam e pratiquem a Tua verdade, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o texto áureo que está na revista, está lá na página 78, é: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhas de Deus. Romanos 8:16. Verdade prática. O Espírito do homem identifica a sua natureza espiritual e possibilita a comunhão pessoal com seu Criador. Vamos para a leitura bíblica em classe e aí a gente começa a conversar um pouco, passando aqui pela revista, sobre essa lição. Vamos lá. Primeiro texto está em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Então, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 2, desculpa. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor. Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então esse texto aqui é interessante, né? Principalmente nessa última parte. E formou o espírito do homem dentro dele. Então Deus criou o espírito. Marcos 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito do homem já está pronto. Deus criou. O problema é nossa carne, que fica lutando para pecar. Vamos lá, gente. Introdução. O espírito é a parte mais profunda e íntima do ser humano. Scofield comentou nas notas de sua Bíblia que sendo um homem espírito é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Eu acho super interessante essa citação do Scofield, que ele explica bem pra gente o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. A gente consegue pensar muito bem sobre a tricotomia, que seriam essas partes do homem de toda a criação. Vamos lá, o que é o corpo? O corpo, só para relembrar, a gente já falou, já teve a lição aí, e a gente já entendeu o que é corpo, mas vamos relembrar. Corpo é aquilo que me conecta com o mundo, através dos sentidos. Tato, visão, olfato, audição. Todos os nossos sentidos se conectam com o mundo e isso está no nosso corpo. Então, nosso corpo é a parte material, é a parte externa que o pessoal vê. Ok? Então, é a parte mais visual do homem e o que conecta ele com o mundo. A alma é o que nos conecta com nós mesmos. Então, sendo a alma, tem conhecimento de si próprio. É o que conecta a gente com a gente mesmo. E aí, quando a gente fala de alma, a gente fala dos nossos sentimentos, a gente fala
de como que a gente se sente, a gente fala de afeto, a gente fala de amor, a gente fala de um monte de coisa que tem relação ao nosso sentimento, a como que a gente sente o mundo, conosco mesmo. E espírito é a parte do homem que permite a gente se conectar com Deus. Então o espírito é o que faz a nossa conexão com o Senhor. Tranquilo, gente? O que é espírito? Na Bíblia, a palavra espírito deve ser interpretada dentro do seu contexto. A distinção do espírito humano. O espírito é mais que simplesmente a respiração do fôlego da vida. É a parte principal que o habilita a ter comunhão pessoal com o seu Criador mediante a salvação em Cristo e a agência do Espírito Santo. É o espírito que vivifica a alma e dá-lhe consciência de Deus. Então o espírito é o que nos permite ter consciência de Deus, é o que nos permite ter contato com o Senhor. É através do espírito que nós cremos, é através do espírito, do que a gente tem em nosso espírito, que a gente vai agir de acordo com a vontade de Deus. Mediante Cristo, é Ele que nos relaciona com Deus na oração, na adoração e na comunhão. Das criaturas de Deus, só o homem possui espírito, o que o torna singular no reino físico. Então Deus só dotou o homem de espírito. Cachorro não tem espírito, gato não tem espírito, sabe? Planta não tem espírito. Então o espírito é do homem. Apenas o homem tem espírito. Deus deu o espírito para o homem, para a principal criação dele. Nós estudamos que nós somos a principal criação do Senhor. E por ser a principal criação do Senhor, Deus colocou em nós algo que nos torna capaz a nos comunicar com Ele. E isso foi o Espírito. O Espírito é exatamente isso. É a nossa parte que nos dá a capacidade de nos conectar com o Senhor. Através de oração, de adoração e de comunhão. Tudo bem, gente? Então, corpo nos conecta com o mundo. Alma nos conecta conosco mesmo. É estranho, né? Conosco mesmo. Espírito nos conecta com o Senhor. Então é extremamente importante a gente entender o que é o espírito humano, o que é o nosso espírito e como que a gente deve administrar o nosso espírito. Porque ele pode nos conectar com Deus, mas a gente pode acabar se afastando de Deus por não conhecer o nosso espírito, por não administrar bem o nosso espírito. Tem gente que confunde um pouco e trabalha falando que espírito e alma é uma coisa só, mas não, espírito e alma são coisas distintas. Alma e espírito, estou lá na página 79, compõem a parte imaterial ou espiritual do ser humano e são distintas. Existe uma diferença entre alma e espírito, como eu já expliquei o que é. Há muito de misterioso e profundo na compreensão detalhada do espírito, alma e corpo humano. Particularidades não são reveladas na Bíblia, principalmente quanto à alma e quanto ao espírito. Então a Bíblia ela não detalha muito bem coisas particulares da alma e do espírito. Só que dá para a gente entender através da Escritura que são coisas completamente diferentes. Estão ligadas uma à outra, mas são diferentes. As duas, alma e espírito, fazem parte compõem a nossa parte imaterial, que o homem é formado da parte material, que é o corpo, e da parte imaterial, que é a alma e espírito, mas são diferentes. Tudo bem, gente? Alguns textos da Bíblia, esse parágrafo é importante a gente ler, referem-se às vezes à alma e ao espírito como se fosse uma coisa só. Porém, o vasto conteúdo bíblico deixa claro que há uma perfeita e indiscutível distinção entre alma e espírito. Uma vez que a alma e o espírito são diferentes, intensamente conjugados, certas referências bíblicas do espírito abrangem a alma e vice-versa. Então a gente entende que espírito e alma são coisas diferentes, mas estão ligadas. Então a Bíblia, muitas vezes, quando fala de alma, vai tratar também do espírito, e quando fala do espírito, vai tratar também de alma. Eu aconselho vocês a lerem depois os textos de referência que estão na revista. Nós não vamos ler aqui, mas isso tá bem claro lá em Eclesiastes, em Mateus, Apocalipse, Hebreus, Lucas, Atos, Gênesis, Tiago, 2 Coríntios, 1 Pedro, Tiago de novo,
1 Coríntios, então tem diversos textos na Bíblia que tratam de espírito e alma e acaba fazendo essa ligação entre os dois, porque eles estão interligados. Tá bom? É difícil você falar só do espírito e separar a alma, já que eles estão tão próximos, tão ligados um ao outro. Tá bom, gente? Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre a tricotomia. O que é a tricotomia? É o que forma o homem, as três partes que compõem o homem. O homem é formado pela parte material e imaterial. A material é o corpo, a imaterial é a alma e espírito. E isso forma, corpo, alma e espírito, forma a tricotomia, que é a composição tríplice do homem. Um texto que deixa bem clara essa distinção está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Está na sua revista também. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, coisas diferentes, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra escritura mostra a mesma distinção de modo claro. Essa aqui é a mais famosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então, alma e espírito, junto e medula, está falando do corpo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, isso aí está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela penetra e divide a parte imaterial do homem. Então, a palavra de Deus rasga ali na divisão da alma e do espírito. Então, a gente precisa ter a palavra de Deus como nosso manual, nosso livro de regras. Porque sem ele, tanto a nossa alma quanto o nosso espírito não estarão louvando totalmente ao Senhor. A gente vai estar fazendo diversas coisas que vão estar desagradando a Deus. Então, a gente precisa da palavra de Deus. Ok? Agora, um ponto que eu gostei muito dessa lição são as faculdades do espírito humano. O espírito humano ele é composto por 2 faculdades essenciais, né? As principais, que é a fé e consciência. Falar de fé é um pouco, talvez assim, um pouco abstrato, sabe? Fé é acreditar. Então, eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas. Fé é uma qualidade do espírito com significação profunda e ampla. Ela envolve outras qualidades como adoração, esperança, reverência e oração. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. Fé é o que nos move a acreditar no impossível. A gente acredita no milagre através da fé. A gente acredita que vai ser curado através da fé. A gente acredita que esse período vai passar de quarentena através da fé. A gente acredita que vamos alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos através da fé. Nós acreditamos no Senhor através da fé. Então a fé é exatamente isso. A fé suaviza o futuro com a esperança. A fé nos dá esperança. Sabe? Por nós termos fé, nós temos esperança. Daí o fato de que o homem tem intrínseca em seu espírito a crença em Deus. É a chamada fé natural. Notemos o fato de que esse tipo de fé tem o sentido de crer. Deus, o Criador, dotou o ser humano da capacidade de crer. Não se trata da fé salvadora, ou a fé como fruto do Espírito, ou fé como dom do Espírito. Trata-se de fé como crença inerente de Deus. Então, o que nos permite crer no Senhor Jesus é a fé. A fé faz isso com a gente. A fé nos move a crer, a acreditar, a ter esperança, a saber que dias melhores virão. A fé nos permite vislumbrar o nosso futuro. Talvez você esteja em ano de vestibular, a galera que está aí no 3º ano e está tendo esse ano prejudicado com a quarentena, é através da fé que você consegue se ver na universidade que você tanto sonhou, que você sonha há tanto tempo. Talvez, sei lá, o FRJ.
É através da fé que você se vê andando por aquele campus, indo de uma aula para outra. A galera mais nova, que também tem diversos sonhos, alcança pela fé. O primeiro lugar que você consegue ir para alcançar o seu sonho é na sua fé. Porque na sua fé você consegue vislumbrar, você consegue se ver alcançando aquele sonho que Deus colocou no teu coração. Então fé é isso, é crer. Fé é crer. E a segunda faculdade é a consciência. Consciência é a lei moral e espiritual gravada no espírito do ser humano que age como juiz, que aprova ou desaprova o procedimento de uma pessoa. É a consciência que não te permite cometer alguns pecados. Por exemplo, é a sua consciência que pesa quando você tenta colar. Não é a fé. A sua fé não pesa, não faz você não colar. A sua fé faz você acreditar no Senhor. E a sua consciência pesa. Caramba, eu estou fazendo errado. É a sua consciência que não te permite roubar, por exemplo. Então a sua consciência, ela age como um juiz, aprovando ou desaprovando o que vem na tua cabeça. Ok, gente? Na linguagem popular, a consciência é a voz de Deus no espírito do homem. É a lei moral interior, inscrita pelo Criador para nos manter em alerta e aprovar ou reprovar nossos atos e atitudes consoante nossas prévias convicções morais. Essas convicções devem vir de Deus. Porque se as nossas convicções morais não vêm de Deus, a nossa consciência pode ser deturpada. A gente pode achar que está roubando por um bem maior, que está mentindo por um bem maior. Porque a nossa consciência não está vindo do Senhor. Então é por isso que a palavra de Deus é tão importante. Porque através da palavra de Deus, todas as nossas convicções morais virão do Senhor. Vindo do Senhor, a nossa consciência vai estar sempre limpa. E sempre que a gente pensar em fazer alguma coisa errada, a nossa consciência vai estar lá. Não faz não. A nossa consciência vai estar sempre apontando pra gente o que não fazer ou o que fazer. Porque tipo, você está na dúvida, será que eu deveria fazer isso? A sua consciência vai lá, pode fazer porque está tranquilo. E você vai e faz na paz. Porque a sua consciência está em Deus. Então nós devemos cuidar muito, muito das nossas convicções morais. Porque sem as nossas convicções morais, a gente vai acabar deturpando aquilo que Deus quer para a nossa vida. E a nossa consciência não vai ser mais eficaz para a gente continuar vivendo de acordo com o que o Senhor tem para a nossa vida. Tá bom? Quarto ponto é alguns pecados contra o espírito humano. O pecado afetou o espírito humano. Diz a palavra de Deus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então, acaba com essa de tipo, eu não pequei, eu não peco, eu sou santão. Isso não existe. Todo mundo pecou, eu sou pecador, você é pecador, você já pecou hoje, porque você peca até no seu pensamento, você peca sempre. Vários pecados que a gente nem tem consciência que cometeu, a gente cometeu. O que a gente tem que lutar para cometer os pecados que a gente percebe que vai pecar, porque a gente sabe que está pecando. Porque alguns que só vêm, a gente pede perdão. Tipo, Senhor, me perdoa, eu não queria pensar isso, mas eu pensei. Mas tem pecado que você consegue evitar, então toma cuidado com isso. Porque quem é o aferidor, quem vai julgar mesmo o espírito humano, não é a sua consciência. Não é a sua consciência que vai falar se você está certo ou se você está errado. Isso vai falar para você. Mas quem vai te julgar é o Senhor. Então Deus julga todas as coisas. Porque só Ele pode julgar todas as coisas. Só Ele é a base da justiça para julgar as ações do homem, não a sua consciência. Então toma cuidado com isso. Sabe? Você não vai ser julgado por você mesmo, porque se cada um fosse julgado por si próprio, estariam todos salvos. Todo mundo estaria salvo. Mas não, quem vai nos julgar é o Senhor. Então toma cuidado com isso.
vamos, para encerrar a nossa lição, entender alguns pecados contra a crença inata em Deus. Depois da queda, todas as faculdades morais e espirituais do homem foram afetadas pelo pecado. Então, a comunhão entre Deus e o homem foi abolida, sendo somente restaurada por Jesus Cristo naquele que nele crê. Ou seja, pecamos e a nossa comunhão com o Senhor foi acabada, né? Fomos separados. E através de Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de nos reaproximar com o Senhor. Basta crer nele. Então, se a gente crê, a gente tem esse contato direto com o Senhor através do nosso espírito. E aí a gente tem a fé em acreditar que Jesus Cristo é nosso único suficiente Salvador e a nossa consciência que é transformada por Deus para que a gente possa estar seguindo sempre no caminho certo. E alguns pecados que nos impedem disso é idolatria. É importante falar que idolatria não é apenas com imagens, não é só com isso. Idolatrar, tá aqui, ó. Idolatrar é dar glória a outra coisa, que é a outra pessoa ou coisa, né, que não seja o próprio Senhor. Então, idolatria, esse é um pecado que atinge frontalmente a soberania e a santidade de Deus. O primeiro dos 10 mandamentos dados a Moisés estabelece: não terás outros deuses diante de mim. Aprendemos também que esse mandamento ensina a eterna autoridade do Criador. A ele pertence a honra, glória e poder. Portanto, idolatria é rebelião contra Deus. Então, se você está idolatrando alguém, porque às vezes a gente pensa que é só uma imagem, mas às vezes você está idolatrando um cantor, está idolatrando um grupo, está idolatrando um jogador, está idolatrando um famoso, você pode idolatrar qualquer pessoa, mas saiba que se você faz isso, você está pecando, você está em rebelião contra Deus. Isso é um pecado. Você pode gostar de uma pessoa, você pode gostar muito de um artista, você pode seguir um artista, pode, isso não é pecado. Isso não é pecado. O problema é quando você transforma aquele artista no seu Deus. Quando tudo que aquele artista fala, você segue. Quando ele é quando a vida dele é o seu manual de vida. Então, aí que está o perigo. Quando você passa de um simples gostar de um cantor para idolatrá-lo. Para colocar ele no altar que deveria estar o Senhor. Segundo pecado é orgulho. Orgulho é um pecado que faz o homem levantar-se contra Deus e os homens iguais. A vanglória, soberba, arrogância, presunção e exaltação. Uma das evidências do orgulho é a sede insaciável pelo poder, a busca desenfreada de autoafirmação. Por favor, toma cuidado com o seu orgulho. Toma cuidado, porque o orgulho, a Bíblia diz que endurece o coração. E o coração endurecido não consegue adorar totalmente ao Senhor. Um coração orgulhoso impede o homem de buscar a Deus. Isso está lá em Salmos 10:4. A Bíblia condena o orgulho com veemência e diz que os orgulhosos serão abatidos, castigados, justiçados. Então toma cuidado. Toma cuidado. Limpe o seu coração desse orgulho. Tira esse orgulho do seu coração. Tira esse orgulho do seu coração em nome de Jesus. Egoísmo. Egoísmo é outro pecado do espírito humano que faz a gente pensar apenas em nós mesmos. O egoísmo torna o espírito das pessoas obsessivo em torno do seu próprio eu. Só vou me importar comigo. Só eu que sou importante. Eu tenho que me preocupar apenas comigo mesmo. Então, o egoísmo faz com que a gente pense que tudo gira em torno de nós mesmos. A grande vitória espiritual do crente está em crucificar o seu ego, para que Cristo reine e se assente no trono do seu coração. Quando você tem um coração egoísta, quando você é uma pessoa egoísta, quem está no trono do seu coração é você mesmo. Porque todas as coisas giram ao redor de você. E não, né? A gente precisa que a nossa vida gire ao redor de Cristo. E a nossa vida só vai
girar ao redor de Cristo se a gente abandonar esse egoísmo. Porque no momento que a gente continua sendo egoísta, a nossa vida continua girando em torno de nós mesmos, só quem tem importância somos nós mesmos, e aí o egoísmo abriga e esconde certos pecados, como adultério, embriaguez e tantos outros. Esse pecado contraria a natureza fraterna e altruísta do homem. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Altruísta é desprendido, abnegado, o que ama ao próximo, filantropo. Para uma pessoa egoísta, se eu fosse egoísta, cara, eu já tô salvo, sabe? Você que se exploda. Eu tô salvo? Vocês, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o egoísta. Porque ele começa a se preocupar só consigo mesmo. Mas nós devemos nos preocupar com o outro. É por isso que a gente tem que levar a palavra a todas as criaturas. É tipo, não seja egoísta. Você recebeu, dá. Você recebeu, dá. Dureza de coração. Outro termo conhecido com o mesmo sentido é duro de cerviz. A dureza do coração refere-se à insensibilidade de uma pessoa para com o próximo e para com Deus. Acaba interligando ao egoísta. Normalmente o egoísta tem o coração duro, porque ele só se preocupa consigo, não consegue se conectar com Deus e não consegue se preocupar com as necessidades do próximo. Então não prega, então não ora para o outro, né? Sempre para si mesmo. Então vamos tomar cuidado com esses pecados. Se a gente guardar nossa fé, seguir a palavra de Deus para que a gente tenha consciência limpa em Cristo e cuidar para que a gente não cometa esses pecados, a gente consegue ter uma excelente mordomia do nosso espírito humano. Porque a mordomia do espírito humano, lá na conclusão, implica na administração das faculdades que expressam as ações do espírito. A manutenção das nossas relações espirituais com Deus é de fundamental importância para uma vida feliz. Amém, gente? Espero que tenha ficado claro. Vamos passar lá para as nossas perguntas. O que é o espírito humano? Eu já vou dando as respostas direto. Se você não fez, eu peço que você não assista agora, que você pause o vídeo, responde de acordo com essa lição, volta na revista e depois você venha conferir as respostas. Então, primeira, o que é o espírito humano? Está lá no início. Na introdução, o espírito é a parte mais profunda e íntima do ser humano. Número 2, cite uma passagem bíblica que sirva como base para a tricotomia. Está na página 79, a composição tríplice do homem, lá no último parágrafo. Pode ser 1 Tessalonicenses 5:23, que é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou pode ser Hebreus 4:12, que é porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quais as faculdades essenciais do espírito humano? Faculdade do espírito humano, fé e consciência. Quem é o aferidor universal da criação? Não é a sua consciência, é Deus. Deus é o aferidor. E mencione alguns pecados contra a crença inata de Deus: idolatria, orgulho, egoísmo e dureza de coração, ou duro de cerviz, né? Dureza de cerviz. Amém, gente? Espero que tenha ficado claro. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai amado, pela sua palavra, te agradeço por esse estudo, peço que o Senhor esteja conosco, Pai amado, cuidando de todas as coisas, Pai. Esteja completando no coração de cada adolescente, Pai amado, de cada um que está assistindo essa lição, para que eles possam poder administrar, Pai amado, o espírito humano da melhor forma possível, Pai amado. Que eles possam ter fé no Senhor, Pai amado, e consciência que vem da palavra de Deus, Pai amado. Muito obrigado por tudo, Pai. Peço que o Senhor esteja cuidando do Rio de Janeiro, Pai amado, do país, do mundo nesse momento de quarentena, e que isso tudo passe logo, Pai amado, mas que seja feita a Tua vontade acima de qualquer coisa.
Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. É isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.